8 horas 40 minutos. Hoje é Dia Internacional de Sensibilização para a Escoliose. É uma doença que afeta 2 a 3% de crianças e jovens em Portugal. A escoliose é uma deformidade da coluna, ocorre quando há um desalinhamento das vértebras. Tem grande impacto na imagem e também na qualidade de vida da pessoa e geralmente provoca uma assimetria no tronco. A doença pode manifestar-se em qualquer idade, é mais frequente depois dos 10 anos e no sexo feminino. A progressão da escoliose verifica-se habitualmente na fase de crescimento, entre os 10 e os 15 anos. É nosso convidado o ortopedista Pedro Fernandes. Doutor, muito bom dia, obrigada pela sua presença. Bom dia. É uma doença dos mais novos que vai afetá-los ao longo de toda a vida. É, de facto, uma doença que ocorre com uma maior incidência na adolescência, exato, embora possa surgir à nascença e durante a infância, mas, sem dúvida, é na adolescência, quando se dá o pico de crescimento que ocorre nessa altura, que surge esta deformidade ao nível da coluna. E depois, obviamente, vai ter maior ou menor expressão, podendo afetar ou não a vida e a qualidade, como a peça aqui indicou. Qual é que é a explicação para esta deformidade? Nós pensamos que tem um forte componente genético, na medida em que, seguindo famílias com escoliose, nós vamos encontrar repetição da doença, podendo às vezes saltar gerações, portanto não é digamos, imediata a transmissão de pai seguido, para filho, digamos exatamente, assim, né, para as pessoas perceberem. Mas há uma forte prevalência dentro de famílias, o que nos leva a pensar que esteja nos genes o aparecimento dessa doença. E depois outros fatores, portanto, nós falamos muito num contexto multifactorial que faz com que a escoliose surja. Os outros fatores? Podem ser fatores, enfim, hormonais, fatores... nós não conhecemos muito, infelizmente, Estamos a ver causa algumas imagens da escoliose idiopática. Formações. Exato, embora depois possamos ter escolioses associadas a doenças neuromusculares, como a paralisia cerebral, a doenças síndromes onde a escoliose faz parte desses síndromes, como a neurofibromatose, enfim, outras situações em que nós sabemos que, por alteração da contractilidade dos músculos, por alteração do tecido conjuntivo, há uma maior predisponência para o aparecimento da escoliose. Mas, de facto, a mais frequente é a idiopática e essa, sim, está associada aos genes. Quais é que são os primeiros sinais de que alguma coisa não está igual? Os sinais acabam... A deformidade idiopática acaba por ser muito uma alteração estética. Mas, e, portanto, surge inicialmente algum tipo de dor a nível muscular, diferença na postura? É mais a diferença na postura. As pessoas tentam associar muito a escoliose à dor, embora nós saibamos que a prevalência de dor na população com escoliose e na população adolescente sem escoliose acaba por ser muito sobreponível. Portanto, não é pela dor. Porque há uma série de outros fatores que podem ser causadores de dor. Exatamente. E, portanto, acaba por ser mais uma deformidade do tórax, que às vezes surge assim de forma abrupta, porque nós pais, hoje em dia, pouco vemos as adolescentes, digamos, despidas, a não ser na praia. Portanto, em casa não reparamos muitas vezes no aparecimento da deformidade e às vezes, quando damos por essa assimetria do tronco, às vezes o ombro mais elevado, uma proeminência torácica, uma assimetria dos flancos, então aí é que damos pelo aparecimento da escoliose e quando fazemos um raio-x às vezes somos surpreendidos com uma deformidade já um pouco avançada. E essa a questão aí já é mais avançado. Exato. Quando isso surge, o que é que se pode fazer? A escoliose, eu gostaria de dizer que a maior parte da população, e aliás, como vimos, 2 a 3% da população tem um desvio escoliótico, mas 1%, digamos, dessa população é que poderá vir a necessitar de alguma forma de tratamento. Portanto, existe uma enorme quantidade de pessoas com escoliose que nunca irão ter qualquer problema na sua vida. Irão viver simplesmente assim? Irão viver assim, mas irão fazer o seu desporto, irão fazer a sua atividade profissional sem qualquer limitação. E, portanto, acho que é importante frisar este aspecto. Mais curto, não é? Mais pequeno, não tão significativo. Exatamente. Mais pequeno, não tão significativo e que não deve ter impacto na qualidade de vida das pessoas,
na medida em que muitas vezes, assim que se faz o diagnóstico da escoliose, a pessoa fica muito assustada e começa a desistir da sua atividade desportiva a sentir alguma limitação na sua atividade profissional, que não deve acontecer. E nos casos mais graves, como é que se pode ir acompanhando este problema? Nós hoje em dia temos evidência de que os famosos coletes têm a sua eficácia e, portanto, existe uma franja de escolioses que deverão ser tratadas com o colete. É um colete hoje em dia que acaba por ser um pouco menos discreto dos que anteriormente utilizados, na medida em que fica por baixo do vestuário. E nós hoje, felizmente, temos evidência científica que a sua utilização vai diminuir o número de crianças que irão necessitar de uma cirurgia. Quando tal não acontece, quando a escoliose atinge determinada gravidade, então só a cirurgia é que poderá corrigir ou impedir que a deformidade continue a progredir na idade adulta. Principal mensagem neste dia de sensibilização? Eu penso que a principal mensagem é, hoje em dia, a escoliose tem sido associada, de facto, a tratamentos inestéticos e a cirurgias com muitos riscos. E, portanto, acaba por ser um diagnóstico que marca muito as adolescentes. Não só pela deformidade estética, e que, de facto, apanha o adolescente numa idade muito crítica em termos de autoestima, em termos de integração no grupo, mas também acarreta todos estes tratamentos penosos e com riscos. Eu penso que esta campanha de sensibilização deverá ser utilizada no sentido de que a escoliose, nós vamos ter esse diagnóstico à nossa frente. A maior parte das situações não requerem qualquer tipo de atenção e de tratamento e não deverão impor limites em termos de atividade física às crianças. E quando necessário o tratamento, nós hoje em dia temos um tratamento menos inestético e, em termos de cirurgia, se esta for necessária, hoje em dia é feita com um ambiente de segurança muito elevado e, portanto, não deve, de facto, acarretar este peso para os pais e para as crianças. Dr. Pedro Fernandes, muito obrigada pela sua presença no Diário da Manhã. Muito bom dia. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado.